Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 4/8/2020. Em língua portuguesa, na aula de hoje, vocês irão fazer uma produção de carta de leitor. O tema é a situação dos músicos na cidade de São Paulo durante o isolamento social. Para os alunos de plano pedagógico individual, vocês irão receber um formulário, um Google formulário, irão responder as questões aí, sendo que vocês irão separar a sílaba de algumas palavras e também irão formar frases com algumas palavras. Então, na atividade de carta ao leitor, vocês irão fazer uma reescrita, a carta de leitor no caderno, irão tirar a foto e encaminhar no privado, no WhatsApp privado do professor. Não precisam colocar no grupo, ok? Também não se esqueçam que dia 10, das 10 ao meio-dia, será entregue aí as APs, ok? É muito importante que vocês vão buscar aí as APs e alguns gibis e alguns livros, tá? Lá na secretaria da escola, seguindo todas as normas aí e recomendações de isolamento social, tá? Mantendo a distância, né, um dos outros, e também o costume de higienizar as mãos, tá? Levando álcool gel, quem puder levar álcool gel, para retirar este material na escola, repetindo que será das 10 da manhã ao meio-dia, dia 10/8. Na produção de carta ao leitor, é importante lembrar que a carta ao leitor ela tem alguns aspectos. Então a carta de leitor ela sempre se inicia com uma saudação, você irá cumprimentar o leitor, olá ou aos leitores, você irá se identificar, colocar o seu nome na carta ao leitor, irá fazer aí um comentário sobre a matéria ou assunto que está sendo tratado da carta de leitor e uma das coisas mais importantes da carta de leitor é colocar a sua opinião, se você é a favor do assunto, é contra o assunto, qual a sua posição, o que você pensa sobre o tema, e depois você irá concluir a carta ao leitor. E também não esqueçam de enviar a carta ao leitor, tá? Na nossa carta de leitor vocês enviarão diretamente para o professor, então enviar a carta de leitor para o professor Levi, ok? Na atividade de hoje. Então o tema é a situação dos músicos na cidade de São Paulo durante o isolamento social. Então, o que aconteceu, o que ocorreu aí de grave, né? Então, com o isolamento social, muitos músicos, né, milhares de músicos aí que vivem na cidade de São Paulo, perderam grande parte de sua renda. O que isso significa, professor? Significa que os músicos, né, tanto os cantores, né, os músicos que tocam os instrumentos, né, entre outros profissionais dessa área, trabalhavam com aglomeração. Então os shows são, né, formados por aglomeração de pessoas. Então, como veio a questão do isolamento social, a aglomeração de pessoas teve que acabar, senão o vírus ia se disseminar, né? Então foram cancelados aí praticamente todos os shows, né? Os pequenos músicos que faziam shows em bares, né, que faziam shows em lugares menores, também perderam, né, em restaurantes, em bares, o local de trabalho e sua renda, né? Não tem mais trabalho, eles não podem mais tocar porque são locais também de aglomeração, né? Mesmo com a reabertura, a quantidade de clientes que vão a esses locais é muito pouco, né? As pessoas não têm segurança e com certeza não existe uma vacina ainda, né, contra o coronavírus, portanto as pessoas ainda se mantêm em isolamento social, nós ainda estamos em isolamento social, tá? Por isso esses músicos estão passando por grandes dificuldades. Então, com a questão do isolamento social, o cancelamento de shows, o fechamento de bares e de outros locais, né, culturais onde eles faziam shows, diminuiu aí a renda desses músicos, né? Alguns perderam praticamente toda a sua renda. Então os músicos mais famosos, o que eles fizeram? Conseguiram aí fazer lives, né,
e dentro das suas lives no YouTube, eles conseguiram, outros meios de comunicação, conseguiram aí colocar também juntamente aplicativos de ganho. Então eles colocam um aplicativo, você clica e você pode fazer uma doação de qual quantia você quiser para os músicos. Então os músicos que tinham, né, uma produtora por trás, né, ou dinheiro para investir, né, no seu projeto, conseguiram fazer grandes lives e ainda conseguiram arrecadar valores. Mas os músicos que não têm, né, produtoras, patrocinadores por trás para ajudarem, né, ou sócios, né, acabaram aí por perder a sua renda e também precisam do auxílio emergencial, né? Então fica aí essa pergunta para você refletir e construir sua carta de eleitor. Os músicos, eles têm direito ou não têm direito de receber o auxílio emergencial? O auxílio emergencial deles, o valor, deve ser um valor mais agregado, um valor maior, por exemplo, de R$ 1.200 ou R$ 600, né? Parar para pensar sobre essas questões, porque os músicos de repente perderam a sua renda, perderam o seu local de trabalho, e nem todos eles são grandes músicos famosos, né? Nem todos eles são cantores, alguns são bateristas, baixistas, guitarristas, né? Alguns tocam cavaquinho e outros instrumentos e ficaram onde sem se apresentar. Então esses músicos, né? Todos esses músicos, eles têm direito, teriam direito ao auxílio emergencial. E qual seria esse valor? O valor comum, né, de R$ 600, que o cidadão recebe esse valor comum, um valor maior aí de R$ 1.200, né, para esses profissionais dessa área. Então fica aí a recomendação, não esqueçam de colocar todos os itens na produção de carta ao leitor. Tchau, tchau.